Bonito, né? Tem E esse pulseira. teatro é tão bonito, Anteontem, né? tendo as discussões das coisas, pulseira. Eu falei, meu Deus, isso é tão a cara dela, tem que ter pulseira VIP, pulseira, pulseira do velório. Eu falei, a cara da Preta. Quando eu vi as flores, o telão, eu falei, ela ia tá amando, porque ela era enjoada. Se tivesse alguma coisa. É. Não gostei. Ela Ah. era muito patricinha, muito. E preste atenção, Brasil, que a internet aí tá acompanhando hoje a despedida da Preta Gil e o Gominho tá lá na Ana Maria ao vivo dando entrevista para falar sobre as coisas, os últimos momentos, o que ele passou ali próximo da Preta e também, gente, falando sobre o apartamento, o tal apartamento que ele já deixou o apartamento e veio muita gente falando que ele praticamente só faltou pedir pelo amor de Deus para ficar no apartamento, que ele queria chamar atenção, que ele queria que a família cedesse o apartamento para ele. E olha aqui aonde ele fala justamente que não era isso, que ele queria sair do apartamento, que ele viveu lá 3 anos da vida dele e não aguentava mais estar ali dentro e olhar para tudo, e que eram muitas lembranças, e que toda vez, por exemplo, que ele saía para ir no banheiro, tomar banho, ele passava pelo closet dela. Aí ele falou, nossa, toda vez que eu passava ali, eu abraçava as roupas dela, sentia o cheiro dela e tal, e para mim eram lembranças muito fortes. Eu queria viver um pouco fora dali, sentir o meu sentimento e seguir minha vida, que era o que ela queria que eu estivesse fazendo agora. Eu vi seguir a vida, eu tuitei que eu tava procurando apartamento pra sair da casa dela. E as pessoas começaram, inclusive, eu tô falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisa muito chata. Eu tinha brigado com a família, eu tinha brigado com a Carol. E não era isso, Ana, só é isso, eu tava vivendo aquilo com ela há 3 anos, eu precisava sair dali. Pra dar Não fazia bem. Como é que faz, não é? Porque também todo mundo tem um limite. Eu falei, e foi muito doido, porque quando eu voltei de Nova York, eu já tinha entendido. Porque ela pegou a minha mão assim e olhou com um olhar que não tinha mais olhar, não tinha mais vida, não tinha ânimo, não tinha nada. E ali eu entendi. Então essas 2 semanas, foi eu assim, eu morava com ela, né? Então pra eu tomar banho, passava pelo closet dela, eu passava, abraçava as roupas dela, cheirava, chorava. Foram 2 semanas assim. Então acho que o meu luto começou dali já, sabe? Tem 2 semanas que o meu luto começou fora. Você sabendo e o cansaço que eu tava perto, eu né? sabia que eu não ia conseguir mais vê-la, e o cansaço que eu tava. Olha aí, o Gominho falando que já começou a despedida dele, não foi hoje, já faz 2 semanas que ele vem passando por isso e que ele vem se despedindo. E olha, gente, muito emocionante aqui o momento onde ele fala que pegou a mão dela e viu e sentiu que era uma despedida e que por conta disso ele não ia mais vê-la e que ele veio embora para o Brasil já sabendo disso. Então que ele começou já os últimos 15 dias da vida dele nesse luto para se despedir mesmo dela. E que as pessoas vieram muito em cima dele falando sobre o tal do apartamento e o que ele queria com esse apartamento. E que algumas pessoas chegaram a falar que ele merecia o apartamento, que ele tinha que estar lá, né? Que ele merecia esse apartamento, mas enfim, ele falou que em nenhum momento ele quis isso, que ele queria seguir a vida dele e que a Preta Gil ia amar ver ele e assim como ele está seguindo a vida dele, né? Que era o que ela queria. É muito ruim você ver alguém que se ama sofrer, batalhando, e aquela batalha começa a esmorecer um pouco, porque as coisas vão mudando. Então, assim, de verdade, Ana, quando eu entendi, quando a Jude me ligou, foi muito louco, porque no dia 20 eu tava escrevendo um post pra ela. E olha só, ele disse que quando recebeu a notícia, estava inclusive escrevendo um post para ela na hora, quando recebeu ali a ligação avisando, né? E vocês viram quando ele comentou a respeito do que está acontecendo agora, das pulseirinhas que o pessoal está colocando lá no velório, que tem televisão, tem telão. Ele falou, a Preta é a cara disso, ela ia adorar, ela ia gostar disso, como ela mesma tinha falado antes, ela queria uma grande festa, ou na despedida dela, e que, no entanto, não foi possível na grande magnitude, né? Mas já pelo menos tem uma rua, que já foi decretado que a rua vai se chamar Avenida Preta Gil, que é onde passam os blocos e tudo ali do Rio de Janeiro, que vai ser, não Avenida Preta Gil, o nome do circuito de blocos agora vai chamar Circuito de Blocos Preta Gil, em homenagem a ela, que sempre foi ali uma grande fã do carnaval, sempre fez muito ali nessa área, muito sucesso, né? Eu acho uma bela homenagem e com certeza aí os fãs vão gostar bastante. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro já fez as placas, tá ali com o rostinho dela, dá para vocês verem aí, e o nome da placa Circuito de Blocos de Rua Preta Gil, que já vai entrar em vigor e já vai ficar tudo preparado para o próximo carnaval.
E aí, gente, esse trajeto percorre 750 metros no centro do Rio, que era onde desfilam, né, esses megablocos, vai desde ali da rua 1º de Março e até a Presidente Antônio Carlos, e agora, oficialmente já decretado tudo certinho, que vai ter o nome da Preta Gil. E aí, em meio a essa questão toda da internet, muitas pessoas apoiando ele, aí outras já começaram a falar, a inventar uma história de que ele teria tido alguma rusga, alguma briga com a Carolina Dickmann, que também era muito amiga da Preta Gil, que eram ali muito, muito próximas, né? E ficou com esse bafafá nas redes sociais, até que hoje a Carolina Dickmann colocou nas redes sociais uma postagem assistindo o Gominho lá na entrevista dele com Ana Maria Braga, onde a Carolina Dickmann citou ele muito emocionada e deixou um recado ali sobre a entrevista que ele fez na Ana Maria Braga. Preste atenção. Ai, Gominho, te amo, você já tá me fazendo chorar. Ai, que luz. Que luz. Não é se você vai morrer ou não, mas tem uma sentença que pode... E olha só, ali ela marcou o Gominho, tá vendo? Te amo, Gominho, meu Deus, que saudade dela. Se referindo à amiga, né? Lógico. E o Gominho contou uma história interessantíssima nesse momento aí. Ele fala justamente de algumas coisas que a Preta usava como desculpa para comprar bolsa. Ela falava, por que comprar bolsa, sapato, tênis, tudo que ela queria comprar, ela tinha com esse senso de humor dela, e ela falava, vou morrer primeiro, que já vou morrer, então deixa eu comprar. E aí ele conta essa história, e a Carolina Dickmann, vendo a entrevista, marcou ele e deu ali, chorou e deu uma mensagem de apoio para ele, e estava muito emocionada com a entrevista, relembrando ali as histórias que a Preta Gil teve com eles dois, né? Isso daí vem para desbancar as histórias de que ela tinha alguma rusga, de que ela tinha brigado, que eles não estavam se falando bem, e que algumas indiretas até que o Gominho colocou nas redes sociais dele seriam para Carolina Dickmann. Mas eu acho que com esse recado aí dela para ele, dizendo que o ama e tudo, daí caiu por terra, né? E aqui, olha só, o Gominho, ele já tá retribuindo, já pegou o history que a Carolina Dickmann marcou ele, botou lá na postagem dele e marcou ela de volta, né? Colocou aqui a nós sempre, mana, Carol, chamando ela de mana, é engraçado. Enfim, e é sobre isso. E olha só, pra gente encerrar aqui, falando sobre esse assunto, né? Tá já as placas postas nos seus devidos lugares, ali no centro do Rio de Janeiro, com o nome da Preta Gil, já falando, circuito de blocos de rua Preta Gil, aonde os blocos ali passam para poder fazer a apresentação durante o carnaval, e que é uma grande homenagem. E o prefeito Eduardo Paes, ele colocou aqui, ó, ela encantou o Brasil com a sua alegria e carisma, ela mostrou para todos nós que a gente tem que se orgulhar daquilo que somos. Ela marcou uma geração com sua força de viver. Amanhã nos despedimos de Preta Gil, mas ela vai permanecer viva na memória de todos nós, com o circuito Preta Gil de blocos de rua. Obrigado em nome de todos os cariocas. Colocou a foto, então já está mais do que marcada aí e vai ficar marcado para sempre, né? Mas eu quero saber também a sua opinião sobre essa homenagem, que eu achei até muito bonita, é muito justa e muito merecida. Mas quero saber a sua opinião. Deixa aqui seu like, se inscreve também no canal. Até o próximo vídeo.